O Mentira Tem Preço é uma parceria entre o Jornal de Casa, a Produtora Fala e a InfoAmazônia, onde a gente tenta lutar um pouquinho contra a praga da nossa era, que são as fake news. E hoje tem coisa boa, hein? Mede coisa boa, mede coisa boa. Porque o governo federal lançou o programa Brasil contra as Fake, e isso é uma ótima ideia, certo? Um programa que vai combater as desinformações, né? Afinal, esse é o objetivo, né, da nossa parceria com Mentira Tem Preço, então é óbvio que é uma boa iniciativa, certo? Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Sim, parece ótimo, afinal de contas, como eu falei, as fake news chegaram a um ponto tal que o governo teve que vir a público gastar dinheiro para dizer para as pessoas, por exemplo, que vacina não causa Alzheimer. Eu sei que isso não faz nem sentido, mas é que, dane-se, fake news não precisa de sentido. Então é ótimo, né, que o governo entre em jogo para combater as fake news, certo? Então, na verdade, isso é péssimo. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que acho absolutamente legítimo que o governo queira ter um espaço para se defender dos ataques que recebe nas redes sociais ou até para dar esclarecimentos à população sobre as suas políticas. Acho que isso deveria ser incentivado, acho que é ótimo para a cidadania, é bom para a democracia que o governo tenha essa interlocução com os seus cidadãos. O que eu acho que é um problema é se o governo trata isso ou batiza isso de alguma forma como fact-checking. Sim. Se segura aí. Eu sei que muita gente acha que o governo tem que se engajar como portador da resposta nessa guerra pela verdade que a gente vive hoje em dia, mas é preciso que a gente coloque esse debate de forma calma, serena, como um monge. Não, mentira, sem monge. No momento, só a monja Cohen está autorizada a ser monge aqui nesse jornal, beleza? Fora ela, ninguém mais. Isso só porque ela utiliza o corte de cabelo parecido com o meu. Bom, olha só o que diz a Cristina Targila, fundadora da agência Lupa, jornalista especialista em desinformação. O fato de o Lula ter lançado uma plataforma de checagem de informações não é apenas uma péssima ideia, por tentar igualar a propaganda governamental com um instrumento que foi criado justamente para vigiar essa propaganda, que é a checagem de fatos. Mas também é um movimento perigoso que acontece em meio a outras possíveis mudanças no terreno onde a luta contra a desinformação se dá. Imagina se a gente coloca a responsabilidade de dizer o que é verdade ou não apenas na mão do governo. Vê o próprio Lula, por exemplo. Nos primeiros 100 dias de governo que a gente acabou de completar, o Barba já tem a sua cota de desinformações ditas. Tudo bem que nenhuma assassina também, né? Tipo contra a vacina, contra a comunidade indígena, né? Normalmente isso acontece quando ele se refere ao governo Bolsonaro, como, por exemplo, quando ele diz que a economia não cresceu nada em 2022. Isso não é verdade. O IBGE atesta um crescimento de 2,9% no período. Mas isso só deixa claro que políticos são políticos, políticos vão politicar. E pode acontecer que nas próximas eleições um candidato autoritário seja eleito. E aí, o que a gente vai fazer? Esse cara seria basicamente o Thanos com as joias do infinito. Sim, porque imagina o Thanos sendo governador da realidade. Um ser tão poderoso que pudesse moldar a história e a realidade ao seu bel prazer através dos meios de comunicação. Ele seria apenas conhecido por dois nomes: Naldo Bene. Vamos falar sobre Chris Brown, rappers. Como é que é a tua relação com essa rapaziada, cara? Eu tive com ele, acho que 4 vezes já. Com o Chris? Com o Chris. E o moleque é mó gente boa, educado. O que eu posso te falar dele é um ser humano. A realidade basicamente vai ser moldada pelo que diz o governo. E não é algo distante assim não, viu? Tudo isso já acontece hoje, mesmo que de forma pequena. Tudo que eu vou dizer aqui foram notícias dadas por fontes oficiais de governos e só foram desmentidos, porque a InfoAmazônia é um órgão independente que pode confrontar os dados do governo com outros da realidade. Por exemplo, em outubro do ano passado, o governador eleito do Maranhão, o Carlos Brandão, disse num debate que o governo dele tinha regularizado 80 quilombos no estado. Olha aí. Bom, lamentavelmente, o presidente Bolsonaro não tem olhado para essas áreas, né, para os povos originários. A Fundação Palmares, por exemplo, ela nunca regularizou 1 quilombo no nosso estado. E eu já no meu governo estou regularizando 80 quilombos. Só que os números não batem com a fala do governador. Segundo o levantamento da InfoAmazônia, só 11 quilombos receberam a titulação, ou seja, o título de donos de terra efetivamente, até o ano passado. Só 79 a menos do que ele falou. Quase que ele meteu uma dizendo, não, na verdade, titulado mesmo foram
uns 11, mas com sensação térmica de 80. Já no meu Pará, o estado de onde eu vim, é onde o governador Helder Barbalho faz uma propaganda imensa sobre a vocação mineradora do estado, ele que fala assim, desse jeito, e tem a voz muito boa, destacando como os recursos gerados pela mineração deveriam combater a pobreza e seriam totalmente compatíveis com a proteção ao meio ambiente. Só que na prática é o seguinte, minha gente, existe uma coisa chamada compensação financeira pela exploração mineral, que é o único dinheiro que a Vale e outras mineradoras deixam na cidade onde elas arrebentam tudo. A cidade de Parauapebas, por exemplo, no Pará, é riquíssima em minério e recebeu em 2021 2,4 bilhões de reais em compensação de exploração mineral. Ainda assim, 14% da população da cidade vive em extrema pobreza. Canaã dos Carajás, a cidade em segundo lugar que mais recebeu compensação por exploração mineral, 41% das pessoas vivem em vulnerabilidade social. Ou seja, parece que a vocação do Pará é só mineradora mesmo, porque social fica sempre a desejar. Agora imagina deixar toda a história ser contada por quem está no governo. Por isso é que se espera que a informação, o jornalismo e a verificação dos fatos seja papel da sociedade civil, principalmente dos meios de comunicação independentes. E de forma plural, né? Porque além de não responder aos interesses de governos, também não deve responder a interesses de capital, por exemplo. O fact-checking, ele é um gênero jornalístico que está muito calcado em alguns princípios editoriais muito fortes, como transparência de fontes, por exemplo, como metodologia clara, apartidarismo, né, que já é uma coisa que contraria diretamente isso, diversidade de uso de fontes, uma série de métodos e técnicas que são aplicadas no fact-checking que são quase como se fosse uma operação padrão do jornalismo, né? O fact-checking hoje é uma referência importante para o jornalismo como um todo, né? Por esse tipo de princípio que ele acaba aplicando, né? E acho que nessa época em que a gente tem tanta necessidade de educação midiática, em que é preciso mostrar para as pessoas como funciona o jornalismo, por que o jornalismo é importante, por que se pode confiar nele, simplesmente se apoderar desse termo é um desserviço, ele só provoca maior confusão e ele só faz bem a quem quer disseminar desinformação. Existe método para fazer checagem de fatos. A própria Cristina Targla mostrou para a gente que desde 2016 existe o Código de Ética da International Fact-Checking Network, uma rede internacional de checagem de fatos, que estabelece que além de checar os fatos em si, as agências sejam transparentes sobre os métodos para escolher que fatos vão e que não vão checar, as fontes de informação para determinar a veracidade e principalmente quais as suas fontes de financiamento, já que conflitos comerciais e políticos não podem ficar na frente da verdade. E só a independência garante que se exponha a verdade baseada nos fatos, na metodologia aplicada e na transparência que é necessária para exercer esse tipo de checagem de fatos, como o Mentira Tem Preço faz, usando canais independentes, como o Jornal de Casa.